Jesus passa 17 anos no anonimato, de 12 a quase 30 anos, ninguém fala nele. É aqui que a Bíblia diz que quando ele completa quase 30 anos, ele vai para o Rio Jordão. E quem estava no Rio Jordão? Aquele menino que sentiu o renovo, a restauração, ainda no ventre, chamado João Batista. A única vez que João tinha sentido a presença de João Batista foi no ventre. Quase 30 anos se passam e João está batizando no Rio Jordão. De repente ele para o batismo. Quando ele para o batismo, ele começa a gritar: eis o Cordeiro de Deus, ele está entre nós, eis o Cordeiro de Deus. Ele é batizado, gente. O céu se abre. Deus diz: esse é o meu filho amado. Nele vai estar a justiça e a equidade e o amor. A Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto, resiste às tentações de Satanás. Depois de tentado, ele volta para o interior, para Nazaré. E a Bíblia diz que ele começa ensinando nas sinagogas. A Bíblia diz que o primeiro sermão que Jesus fez, cheio do Espírito Santo, foi rechaçado. Porque ele pregou uma mensagem restauradora. Que a justiça dos que existia, que podia fazer, não fazia. Ele chegou pregando dizendo: Deus me enviou para restaurar os corações tristes, para abrir os olhos do cego, para pôr liberdade dos cativos, dar esperança a quem não tem. E ele começa a ensinar. Quando a gente fala em evangelho nesse contexto, evangelho aqui é o conjunto de ensinamento de Cristo. Então agora expulsam ele de Nazaré e da sinagoga. Aqui você não prega mais. Você já pensou? Tem muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é glamour. Mas quanto mais cheio, filho, mais a madeira bate. Agora não queriam mais que ele pregasse. E ele precisaria. E agora ele forma uma equipe, gente, que ninguém acreditava. Ele vai atrás de pescador. Ele vai atrás de trabalhador rurícola. Ele forma um grupo que iria disseminar este evangelho. E todo do norte, todos. Segundo o Flávio Joséfo diz que enquanto o sul ou o da Judéia menosprezava os do norte, por conta daquela rivalidade que eu falei, Jesus descobre qualidades neles que ninguém via. Primeiro, era que eles eram trabalhadores. E Jesus sabia que para anunciar esse evangelho, ia ter dia que o desânimo ia vir. Então ele precisava escolher alguém preparado com os lombos. E segundo, diz Joséfo, que eles eram patriotas. Eles davam a vida pelas terras que pertenciam a eles. E o Talmud diz que eles eram muito dados à honra.
Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam. Aí Jesus reúne esse povo e começa a ensiná-los este evangelho. Aí agora Jesus começa por onde? Pelo interior. Um casamento de pobre, que até vinho faltou em Caná da Galileia. Jesus vai com eles. Naquele dia Jesus transforma água em vinho. No outro dia só era o que dava na rua. Nunca aconteceu isso. Aí o que é que ocorre? A Bíblia diz que a partir daqui Jesus vem por Cafarnaum, tudo no norte. Jesus passa por toda a região da Galileia e os milagres aconteciam. Aí agora a notícia chega lá na Judéia, no sistema. O norte está virado de perna para o ar. Tem um profeta nazareno que está mudando tudo lá. O que é que está acontecendo? Porque lá no sul, no sistema, tinha anel, nada contra. Tinha diploma, tinha seleção, mas nada de novo acontecia. Só briga pelo poder. Agora lá do meio da roça aparece um grupo pregando. E o que era que acontecia? Chegaram lá e disseram: o negócio está diferente. O que é que está acontecendo? Aonde ele está passando, o mudo está falando, está até cantando hino, o surdo está ouvindo. Ou seja, o mudo está falando, está cantando, o coxo está sendo levantado, o morto está ressuscitando, e ele está revigorando quem não tinha mais nada para ser ninguém. Aí o que é que eles fazem? Primeiro eles tentam fazer o quê? Pegar Jesus numa casca de banana. Ele não é tão bom assim. Veja que a Bíblia diz em síntese que geralmente eles usavam os peritos da lei. Perito é especialista em assuntos específicos. Os peritos chegavam para Jesus no meio do povo, queriam humilhá-los. Senhor, cheio de pose. Quando ele dizia mestre, era zombando. Mestre, qual é o maior mandamento? Aí veja que Jesus dizia: mas tu és mestre e não sabes? Ama o Senhor teu Deus sobre tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vai e faz isso. Eles baixavam a cabeça e diziam: disseste bem. Eles perdiam uma por uma. Aí agora vem o contexto. Quem está seguindo ele? Ele está arrestando gente do norte e do sul. Até os cirofenícios estão seguindo ele, os gregos. O poder e o nome dele ultrapassou as fronteiras. Então vamos denegrir a imagem dele. Como eles tinham poder sobre o povo, eles determinaram: é vergonha, era pejorativo. Qualquer pessoa que seguisse Jesus é miserável. E qualquer um que dizer que ele fez um milagre vai ser expulso do convívio da sinagoga. E isso começou a se espalhar. Como eles tinham o controle do povo, imagina a zoada que isso deu. Veja que só ralé era quem andava de dia com Jesus. Se alguém tinha um cargozinho maior, ia de noite procurar ele, com vergonha de aparecer de dia. O negócio foi tão grave que Jesus chamou-os e disse-lhe: vocês querem me seguir? Vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Vocês vão perder nome. Vocês vão ser chamados de povinho. Vocês vão ser detratados. Mas aquele que deixar tudo por causa de mim vai ganhar muito mais.
Eu digo uma coisa a vocês: se qualquer um de vocês se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele no dia que eu voltar na minha glória diante do meu Pai. A tentativa dos grupos religiosos não fruiu. Agora aumenta mais. Aí quebraram as diferenças e fizeram um centrão. Saduceus e fariseus se uniram com um objetivo. Qual? Agora não é mais prender, agora é matá-lo. A Bíblia diz que eles se uniram, porque se matar esse Jesus, acaba com tudo isso. Ninguém vai ter mais coragem para segui-lo, porque ele vai estar morto. E investiram pesado, gente. O plano foi tão bem feito que na noite que prenderam ele, todos, até os mais íntimos, fugiram. O mais íntimo ficou de longe. Naquela noite, o que bateu no peito e disse: eu estou pronto para ir até a morte, 3 vezes disse que não conhecia, até espraguejar. Ele é bem, mas não se escondeu. Por isso que a mulher dizia: tu parece com ele, você fala como ele fala. Diga para quem está ao seu lado: se um dia você ficou perto de Jesus, não adianta se esconder. Aonde você for vai ser descoberto. Prende-o. A Bíblia diz que os discípulos dissiparam-se. O primeiro dia foi fatal. Chicotearam, massacraram. Tudo para quê? Para atemorizar os que vinham. Porque diz a lei e a história que a função maior de um discípulo não era só ser aprender, era ser igual o seu mestre era, ou maior do que ele. Então eles dilaceraram Jesus para quê? Para tirar a esperança. Se a gente massacrá-lo, ninguém vai ter mais coragem. O segundo dia, doloroso, porque a notícia se espalhou: já está sepultado, já fecharam o túmulo, já colocaram o lacre de Roma, ninguém pode mais abrir. Ele morreu. Eu já disse e volto a dizer: uma das coisas que me impactaram nesse ano foi a notícia que surgiu no mês de março. Me impactou muito quando uma escola de samba no estado de São Paulo, famosa, trouxe para o sambódromo isso aqui: a morte, o inferno e Jesus. Então, quando eles fizeram o enredo no sambódromo, e a televisão em rede mundial transmitindo, quando eles terminaram o enredo, Jesus continuou caído, e a morte cantando, pulando, mas o inferno. E isso se espalhou. Quando eles terminaram, a maior emissora do nosso país chamou o organizador e o intérprete para dar os parabéns. E quando foram parabenizados, o organizador bateu no peito e disse: alcançamos o nosso objetivo. A notícia que está correndo é essa: a morte e o inferno venceram a Jesus. E isso se espalhou. Mas eu queria que você enchesse o peito de ar, olhasse para quem está ao seu lado e gritasse: é fake news. Porque na manhã do terceiro dia, a pedra estava revolvida, o lave estava quebrado. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.
Adore, 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 adore. Quando Jesus ressuscita, gente, coloca o tema aí, por favor. Quando Jesus ressuscita, tinha um grupo desanimado, sem vigor. Tinha um grupo que desistiu. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz é reanimá-los. E para restaurá-lo, revigorá-lo, tinha que ir atrás de um por um. O que me impactou nessa mensagem é que a Bíblia diz que quando deu o terceiro dia, 2 discípulos, chamados discípulos de Emaú, Cleópatas e outro, arrumaram as malas, perderam o vigor e disseram: vamos desistir. E partiram para Emaús, pegaram a estrada, sem vigor e desanimado, desfortalecido. Jesus, gente, depois de ressuscitado, isso é que é um rei de amor e justiça. Ele coloca o pé na poeira de novo, para revigorar esses 2 discípulos desanimados. Quando ele entra na estrada, ele vai na conversa. Os discípulos estavam descendo a madeira nele, e ele diz: o que é que vocês estão falando? Olha, por acaso é tu o único estrangeiro por aqui, estrangeiro? Tu não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Quais? Sobre Jesus do Nazareno, como um homem poderoso em obra, usado por Deus, como o nosso sacerdote e a nossa lei mataram ele, e a gente pensava que era ele que iria nos resgatar. Já é o terceiro dia, se bem que algumas mulheres disseram que viram ele vivo, mas e Jesus vai ouvindo. Deixa eles falarem. Quando eles falam, Jesus começa a pregar. Oh, como é difícil. Vocês são duros de coração. Vocês não percebem que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Aí começou a pregar de Moisés até a ressurreição. Quando vai terminando de pregar, o sol declina. Aí eles chegam em Emaú, os discípulos de Emaú entram para a cidade, para a aldeia, e Jesus passa direto. Aí eles gritam: moço, já é tarde, o dia já foi embora, é perigoso andar essa hora. Fica esta noite com a gente, amanhã o senhor vai. Aí Jesus aceita o convite, constrangido, e entra na casa. Quando ele chega em casa, diz: tens alguma coisa de comer? Temos pão, traz, por favor. A Bíblia diz num detalhe, só um detalhe: no partir do pão. No partir do pão, diz a história que quando ele pegou o pão que partiu, os dois viram o buraco do grampo no punho dele, olharam para o outro e disseram: é o mestre, é o mestre, é o mestre. Quando olharam para frente, ele não estava mais, é o mestre. Por isso que quando ele falava, o nosso coração pegava fogo, queimava por dentro. Perderam o medo, arrumaram a mala, foram revigorados, levantaram a cabeça, e na mesma noite voltaram para Jerusalém e chegaram onde estavam os outros, gritando: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo.
atrás de um por um, gente. Só não revigorou a Judas porque Judas se perdeu. Ele vai atrás de um por um. Ele não deixa ninguém para trás. Uma das coisas que eu achei lindo, pastor, é que um amigo meu do soldado americano, que já participou de guerra no Afeganistão, e ele comigo na minha casa, eu também fui na casa dele, temos uma amizade íntima de irmãos, e eu questionei-o: qual é a coragem de vocês ir para a guerra, meu Deus? Ele disse: Bento, o segredo não está na guerra, está no treinamento, na preparação. Mas como? Quando nós saímos para a guerra, é que o nosso treinamento é mais duro do que a guerra. E lá nós somos catequizados a morrer por duas coisas: primeiro, a pátria; segundo, o companheiro. A gente não pode, coronel, deixá-lo para trás. Ele disse: tem hora, Genival, que a gente está no campo de batalha e a gente vê um companheiro pisar num campo minado, e a bomba explode e joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as duas pernas. Aí o pensamento é: não presta mais para nada. Mas a preparação, o treinamento diz: ainda está respirando? Tá, coloca no ombro. Dá uma olhadinha para esse crente que está ao teu lado. Diz: ô crente, eu não quero nem saber como você chegou aqui, mas se depender de mim, você não vai ficar para trás. Você vai sair revigorado nesta noite. Jesus revigora um por um. E depois que Jesus é assunto os céus, agora é eles que assumem. Veja que o revigoramento foi tamanho que ninguém conseguia pará-los. Agora o sistema, eles são indoutos, são ignorantes. É fácil pará-los. O fogo não conseguiu pará-los. As cadeias não desanimaram eles mais. Chicoteados, mas pregando esse evangelho com coragem, com vigor, com ousadia. Aí usaram o conhecimento. Eles não sabem nada. Vamos usar a lei. Já que a gente não pegou o mestre, a gente para eles pela lei. Aí é quando aparece doutor Saulo, formado em direito, filósofo, conhecedor do mundo grego, romano, exímio orador, que debatia com os gregos, e para ganhar de um grego em oratória precisava ter cabedal. Aí o mestre Gamaliel diz: esse é o cara. Se precisa de alguém de conhecimento para parar essa raça, é esse aqui. E Paulo entra com todo o cabedal, machucando, prendendo. Mas a Bíblia diz que os irmãos, alguns desistiram, mas a maioria não parava. Fugiram de Jerusalém, mas por onde passava não tinha vergonha de pregar esse evangelho. Veja que o impacto foi tão grande que eles sacudiram Samaria, chegaram em Damasco, viraram Damasco de perna pro ar. Aí Paulo, com raiva, soube, pediu a autoridade judicial, sacerdotal: vou em Damasco, vou trazer preso um por um. Pegou a escolta policial e vai a Damasco. Vou conjecturar, a notícia já chegou: doutor Saulo está vindo aí. E quando o doutor Saulo entrava, era recebido com honra de estado, tapete e os soldados para recebê-lo.
quando estava tudo preparado, antes dele chegar em Damasco, um facho de luz, ao meio-dia. Eu acho lindo, Diego, que a história diz que no meio-dia o sol consegue gerar muitos 15 milhões de graus Celsius. Em qualquer continente a força maior do sol é o meio-dia. A Bíblia diz que ao meio-dia, na maior potência do sol, não foi nem a glória toda, foi só um facho de luz que brilhou mais do que o sol. O doutor caiu e já levantou dizendo: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus. O homem que estava sendo esperado, com recepção de chefe de estado, agora já entra rebocado, cego, crente, jejuando e orando. Não entra pela porta principal. E quando a notícia se espalha, sabe quem agora se juntou aos miseráveis? A nossa carta na manga. Doutor Saulo agora é crente. Evangelho não é glamour, gente. A palavra fortalecimento e revigoramento é por conta disso aqui. Tem muita gente na nossa geração, eu estou falando isso porque estou pregando no Congresso Jovem, que acha que evangelho é glamour. Hoje nós nos tornamos fonte de renda para muitas mídias. Vocês não sabem o quanto eu sou assediado para me vender. Tu não cobra para pregar, gente. Na altura que tu tá, uma noite é 5 mil, facinho. É 30% para nós, 70% para você. Eu digo, não posso não. Mas por quê? Porque os meus pais que vieram antes de mim, eu sou fruto deles. E eles não tiveram a honra que eu tenho. Era tomate, era ovo na cara. Mas eles não tinham vergonha de falar desse evangelho. Muitos iam evangelizar com banana verde na bolsa, comia, dava tempo amadurecer, sem voltar para casa. Ele sai jogado pelo um buraco no muro. Tá pensando que teve moleza? 14 anos. Que horas? Me ajuda aí. Ele é jogado pelo um buraco. 14 anos sem história. Quando ele reaparece, é quando a cidade de Antioquia é sacudida pelo poder do avivamento. Antioquia da Síria. Agora ele é chamado por Barnabé, e o Espírito Santo o chama para a primeira viagem. Até a cidade de Antioquia da Pisídia estava tudo bem. Algumas aflições. E João Marco desanimou, desfaleceu e perdeu o vigor. E voltou. Em Antioquia da Pisídia são expulsos. Eles podiam desistir, mas não desistiram. Parte para a região licaônica, tudo na Galácia, Icônio, Listra e Derbe. E Listra, era hora dele ser ovacionado, era hora de abafar. Vendo que o homem tinha fé para ser curado, gritou: levanta e anda. O homem levantou. Aí o povo aplaudia. Mercúrio, Júpiter,
descer entre nós. Os deuses estão entre nós. Não, gente, não foi a gente não. Esse homem está de pé, não é a gente não, é Jesus. O chicote bateu. A Bíblia diz que ele apanhou tanto que foi arrastado para fora da cidade porque pensavam que ele já tinha morrido. Os irmãos souberam, correram para lá, talvez assopraram, ajudaram, ele levantou, o sangue correndo, Alain, mas ele não desistiu. Onde esses homens vão pegar força, gente? Como a gente desiste fácil. Na segunda viagem, ele descobre este grande personagem jovem chamado Timóteo. Ele circuncida Timóteo, coloca Timóteo na comitiva. Timóteo faz parte da primeira viagem para a Europa, depois da visão de Troade. E nessas viagens, Timóteo viu Paulo ser chicoteado, ser preso em Filipe. Mas chicote nas costas dos outros, não é? A gente não sente. Agora Paulo volta para a Ásia e deixa Timóteo responsável pelo um centro comercial na cidade de Éfeso, uma igreja. E Timóteo fica tomando conta da igreja. Ele volta para a Europa e deixa Timóteo tomando conta. Começou a ensinar Timóteo. Mas a Bíblia diz que agora Timóteo começou a sentir na pele as aflições desse evangelho. Timóteo agora começa a sentir na pele que evangelho não é glamour, não é fama. A Bíblia diz que 2 crentes afastados da igreja, mas dentro da igreja, chamado Irmineu e outro Fileto, começaram a desanimar o menino. Começaram a dizer: esse menino não sabe de nada, porque ele pregava sobre arrebatamento, sobre a ressurreição, e eles terminavam o culto, saía dizendo os irmãos: esse menino é besta demais, não sabe nada, a ressurreição já aconteceu. E a Bíblia diz que com isso, alguns crentes deixavam de ir para a igreja, desviavam da fé. E Timóteo foi desanimando, perdendo o vigor e querendo desistir. Chegou um ponto que Timóteo não tinha mais coragem de pregar a verdade, porque ninguém queria ouvir. Aí Paulo escreve da prisão de Roma, sabendo que esses danadinhos estavam desanimando Timóteo, e Timóteo precisava de uma injeção. Aí ele começa a escrever: filho, não tem vergonha do evangelho não. Não tem vergonha do testemunho de Jesus. Mas como fortalecer? Se o Jesus que eu prego que ressuscitou, estão contradizendo, dizendo que não ressuscitou. Se o meu pai na fé está preso, chicoteado, que autoridade eu tenho? Aí ele escreve a segunda carta: filho, eu sei a fé que há em você. Você não tem uma fé fingida. É a mesma fé que habitou na tua mãe, na tua avó. E eu sei que existe em você. Eu estou te escrevendo por esse motivo, filho, para te dizer um negócio: desperta o dom de Deus que há em você. Porque dentro de você tem um potencial maior do que o que está com eles. Quando eu impus as mãos sobre você, o Espírito Santo tomou conta de você. E o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas é de coragem. Parte para cima, parte para cima. Porque nos últimos dias não vai ser fácil pregar a verdade, porque o povo não vai querer ouvir. Eles vão dar mais prioridade aos filósofos,
com as suas fábulas, porque a verdade do evangelho vai comichar nos ouvidos e eles não vão querer ouvir. Mas meu filho, independe disso, eles querendo ouvir ou não querendo, prega a verdade, não tenha vergonha, doa em quem doer, prega a verdade, não se venda. Essa palavra foi tão forte que Timóteo não foi mais o mesmo. Timóteo levantou a cabeça, a igreja encheu de novo. A tradição diz que ele morreu a paulada, mas não parou mais de pregar este evangelho. O que o senhor quer dizer, pastor? É os dias que nós estamos vivendo. Estão nos bombardeando de todos os lados. Eu conheço lugares que já não pode mais dar glória à Assembleia de Deus, porque escandaliza, já é vergonha. Eu estava num congresso missionário e comigo estava um dos maiores reitores da Faculdade Evangélica do Brasil. E ele disse que cerca de 75% da nossa juventude que ingressa no curso superior, quando termina o curso, perdeu a fé, com vergonha do evangelho. Estão nos chamando de povinho, porque agora em alguns lugares é vergonha andar com a Bíblia. Tem gente que já anda com o celular no bolso porque não quer mais andar com a Bíblia, porque é vergonha. Mas eu estou nesta noite em um pautar, em um congresso, que uma geração que ainda pode dar glória a Deus. Eu estou pregando desta noite para uma geração que ainda pode ouvir línguas estranhas. Eu estou pregando esta noite para uma geração cheia de Deus, que ainda pode se ouvir profecia, que ainda acredita que Jesus pode batizar com o Espírito Santo ainda esta noite. Dá para ouvir o barulho dessa geração? Dá para ouvir o barulho da línguas estranhas dessa geração? Dá para ouvir, dá para ouvir. Enquanto estão dizendo que a gente é povinho, aí é que o Espírito Santo gosta. O Espírito Santo está batizando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, o milagre está caindo. Ainda tem uma geração que não se vende. Rai braiga yo sai daqui ó, é Paulo sai daqui ó. So, I just go by saints, I see. I didn't belong. I like what you say. I do regulate yourself at your Olympia hotel so. It's a break of seat of power, I say. I think go here. I think go lumber to get your chocolate out, you just so. A minha glória está invadindo este santuário. Os meus passos estão invadindo este santuário. Eu estou levantando esta geração, um avivamento, um revigoramento. Eu estou fortalecendo esta geração. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
Pega, incendeia quem está ao teu lado. Incendeia quem está ao teu lado. Não tenho vergonha de falar línguas estranhas. Eu não tenho vergonha do testemunho de Jesus Cristo. Eu sou pentecostal. Ainda existe Timóteo. Deixa eu ver a mão dos Timóteos do século 21. Ainda tem Timóteo. Ai, desperta-o, fortalece-te no Senhor.